Fala aí, santistas realistas, como é que vocês estão, seus malucos? Sejam todos bem-vindos ao Santos na Real, se vocês estão assistindo pela primeira vez. Meu nome é Marcelo, sou conhecido como Mr. Jersey, porque coleciono camisa de futebol e tem um outro canal em inglês que fala sobre isso. Vocês vão ver um monte de camisa, e às vezes vai aparecer com camisa de outros clubes nesse canal aqui também, só porque eu quero, porque na verdade eu tenho muita camisa e eu quero usar as camisas. Eu tô usando uma linda de treino do Santos aqui, ó, show de bola. Quero falar nesse vídeo aqui sobre o pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro amanhã, quarta-feira, às 9h30, na Vila Belmiro. Vila Belmiro, mais uma vez, né? O Santos não consegue jogar em estádios maiores, ninguém libera pro Santos, o Santos não tem competência para colocar o jogo em estádios maiores, e é uma das coisas que fere muito o Santos. Eu vou conversar sobre isso, principalmente alinhando com o que acabei de ouvir agora, a entrevista do CEO do Santos, o Pedro Martins, que estava sumido, né? Fazia tempo que a gente não ouvia falar nada dele. Tá lá um tempinho já, ele fez uma apresentação, na verdade foi uma entrevista dos 100 primeiros dias ou alguma coisa assim, que todo mundo, a imprensa inteira esperava por informações de novo técnico, esperavam saber mais informações, se falaram com Sampaoli, se falaram com Dorival, se falaram com Tite, mas na verdade ele não falou de nada disso, ele lamentou bastante e de certa maneira eu até concordo com ele, no sentido de que ele indicou, ele falou os problemas que realmente o Santos tem e que eu venho entregando aqui para vocês há muito tempo, entregando na realidade. Ele pareceu até parte da audiência aqui do canal, santista realista e inteligente, mas o que a gente aguardava mesmo de alguém não é identificar esses problemas. Essa é a parte mais fácil. Somente os iludidos que estão nos outros canais aí, que acham que o Santos é o maior time do mundo, vive nessa ilusão, né? Nesse saudosismo, como ele mesmo falou, que pode matar o clube. Palavras dele, ele falou exatamente isso e eu concordo com ele, mas na verdade o que eu espero, o que os santistas realistas e inteligentes esperam de uma pessoa nessa posição, numa posição de liderança que pode influenciar a mudança, é vir com a solução e não com desabafo. A gente viu até membros da imprensa, eu não conheço muito bem todos que estavam fazendo perguntas, mas parece que teve um cara que também lamentou, não teve nem pergunta, acho que ele lamentou. Realmente você vem aqui, você não fala isso, a gente está esperando isso, o torcedor está esperando, sabe, de técnico, de jogador, né? Teve lamentações de todas as partes. Isso mostra bastante como o clube está perdido, como que o clube está abandonado. E na posição de CEO, eu esperava mais, eu esperava soluções, né? Mete jogos em São Paulo, resolve as situações que você está falando que estão ruins. Né, ele até pediram exemplos e tudo mais, mas ele não deu exemplos. Ele falou que de departamentos que falam, a gente sempre fez assim, né? Então a gente está fazendo assim porque sempre foi feito assim. E ele achou um absurdo. E realmente isso acontece em todas as empresas, mas é papel do CEO mudar esses comportamentos, mudar essa cultura, esses vícios, conforme ele falou também. Foi uma entrevista mais de lamentações mesmo, de coisas que todo mundo sabe do Santos. A gente sabe o que acontece no Santos, o Santos parou no tempo, ele mesmo falou sobre isso, mas a gente espera mais ações do que lamentações. Foi uma entrevista que também faltou várias perguntas sobre tudo que está acontecendo no Santos, talvez ele não fosse responder, porque já virou hábito das entrevistas de Marcelo Teixeira, do CEO Pedro Martins, de não dar muitas informações, até entendo o sigilo em algumas informações, como tipo falar sobre técnico, sobre com quem eles estão falando, que pé que está a negociação, não tem relevância alguma falar para imprensa, porque pode até atrapalhar. E eu espero que seja isso mesmo, eu espero que eles não estejam atrasados, como sempre estiveram, como sempre estão atrasados em contratar técnicos. Falei isso no meu vídeo anterior. A última experiência do Santos em contratar técnico, você viu que demorou muito, o Santos tomou não de muita gente, como imagino que também esteja acontecendo. Também vejo que o Santos tem que se reforçar e eu não sei se de repente vai acontecer isso. Uma coisa que o Pedro Martins falou nessa entrevista foi que eles não querem entregar a chave para treinador. O treinador que chegar, ele vai ter que entender a situação do clube, ou ter humildade. Ele pediu para o clube ter humildade para saber aonde está, diante dessa situação toda e vindo de uma segunda divisão, um processo de reconstrução que todo mundo entende, mas a gente quer ver ação. Foi perguntado de SAF também para ele, ele acredita que a melhor opção é o que ele acredita, né? É de ter uma boa gestão independente se é SAF ou não, então a gente já consegue ver ali que ele está meio que brifado pelo Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira parece que não quer SAF. A gente vê esse modelo de gestão do Santos arcaico, bairrista, que não quer ver o clube crescer. E pelo jeitão, galera, não quero deixar ninguém triste não, pelo jeitão vai continuar por um bom tempo.
Entendo que ele entregou a realidade, que muita gente não vê, hein? Tô vendo muita gente falar que é só lamentação, lamentação, mas ele entregou a realidade do clube, que precisa ser compartilhada, especialmente para esses canais que ficam falando o Santos, o maior time do mundo, o maior time da terra, lá, 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 um monte de blá, blá, blá desses canais para ganhar os seus views. Né? Quem está ganhando com isso tudo são os canais, a mídia santista que quer falar do Santos, quer colocar o Santos num patamar que a gente já não está há muito tempo. A gente ficou com a história, a gente ficou com o tamanho da nossa torcida que é grande, mas que pode diminuir e vai acabar sendo destruída se não tiver uma reconstrução, sabe? Fazer com que o Santos ganhe mais receitas. Ele comentou aqui que o clube não consegue viver sem venda de jogadores, o que é verdade, é triste, mas é verdade, e sem um estádio, sem um bom estádio, sem um estádio grande, sem uma arena, o que é verdade. O que tá nesse bate e volta aí com a W Torre, que só quem tá ganhando com esse negócio de estádio são esses jornalistas ou pseudo-jornalistas ou a mídia santista que fica fazendo vídeo a cada semana falando de assinatura, com um papinho furado que só vocês caem. É um cenário de reconstrução, mas eu não vejo ainda ações do Pedro Martins, né? Ele falou sobre o Caixinha, sobre a demissão, ele falou que também foi envolvido, né? Mas ao mesmo tempo a gente sentiu pelas palavras dele que ele ficou incomodado, que tá certo ficar incomodado. O Santos, eu tava vendo agora no Diário do Peixe, o Santos dos times, dos 12 principais times, o G12, né? Eu quase falo em inglês, G12. O Santos é o clube que, desde 2021, mais trocou de técnicos. Foram 12 técnicos, eu tenho até marcado aqui. O Santos trocou de técnico 12 vezes, o Vasco 11 vezes, o Cruzeiro 10 vezes, o Corinthians 8 vezes. Enfim, é complicado, né? Seguir a cartilha do rebaixamento, como eu falei no meu vídeo anterior. Cola no meu vídeo anterior se você perdeu esse vídeo. Bem, foi uma fala, conforme eu falei, de muita lamentação, de muita tristeza pelo que aconteceu. Ele falou muito bem do Caixinha, ele falou que o Caixinha melhorou vários processos internos e que eles vão continuar com esse input que o Caixinha deu, mas ele não falou nada sobre técnico, ele não falou nada quais são os nomes que estão sendo procurados. Ele falou que o César Sampaio, até agradeceu o César Sampaio por estar ajudando nesse período. O César Sampaio parece que não vai ser o técnico mesmo, nem que ele vá bem. O César Sampaio sabe, todo mundo sabe que o Santos está procurando um técnico. E muito se fala sobre o Sampaoli. Tem até jornalistas estrangeiros falando que já acertou com o Santos. Mas eu acho que é muito chute, né? Agora começa aquela temporada que todos os canais, os jornalistas querem dar a notícia primeiro, né? Lembro que da última vez teve aí um canal que anunciou, bateu o martelo, falou, não, fomos o primeiro, tal, e não aconteceu nada daquilo, né? Fica até feio. Vamos ver quem vai acontecer, se vai ser o Sampaoli mesmo. Ouvi em algum lugar que o Sampaoli, ou o pai do Neymar, na verdade, tem uma boa relação com o Sampaoli, ou gosta do Sampaoli, alguma coisa assim, porque muitos falavam que o Neymar e o Sampaoli não iam se dar muito bem. Na minha opinião, cara, são dois caras competitivos, é claro que iam se dar bem, na minha opinião, por mais que tenham personalidade forte, no caso o Sampaoli, e o caso do Neymar é porque o Neymar é uma estrela, e muitos dizem que o Sampaoli não ia aguentar uma estrela, mas eu acho que se tem alguém que de repente o Neymar ia olhar, ia falar, ah não, eu vou seguir esse cara, né, porque ele quer a mesma coisa que o Neymar quer ganhar, né. Imagina, o Neymar não quer jogar com um monte de cara ruim, né, então se o Sampaoli chegar e for contratado mesmo, ele vai elevar, ou costuma elevar, ele fez isso no Santos, da última vez que ele treinou o Santos, ele costuma melhorar aqueles jogadores que já não entregam muita coisa, de repente ele melhora o Guilherme, né, o Guilherme que vem prejudicando muito o Neymar, então o Neymar, em termos de passes e tudo mais, né, o Neymar vai se beneficiar com isso, então eu não vejo nenhum problema entre eles, mas o lance é de personalidade mesmo, né, e eu não sei se de repente o Pedro Martins estava meio chateado de não estar participando de negociações, porque de repente o Marcelo Teixeira, que deve estar já falando diretamente com o Sampaoli. Não sei se o Pedro Martins teria realmente esse acesso todo a essa decisão, né? Eu acho que um CEO do Santos, na minha opinião, eu não vejo com tantos poderes assim. De repente foi esse o motivo de tanta lamentação, de tanta frustração que o Pedro Martins esteja sentindo, né? E por isso que eu acho que o Santos tem que virar uma SAF, cara. O Santos tem que sair dessas mãos desses caras que são de Santos, principalmente. Eu adoro a cidade, eu adoro o Santos, adoro a vila, mas o Santos é maior que isso e tem que abraçar a sua grandeza. E só assim, sendo uma SAF, saindo, sabe, de Santos, indo para São Paulo, que eu acho que é onde o Santos deveria estar há muito tempo, eu atribuo isso
o Santos ter diminuído a proporção na mídia, virado meme e tudo mais. O Santos não compete no mesmo nível, o Pedro Martins mesmo falou isso, não compete no mesmo nível dos outros clubes por causa de coisas como essa. Não jogar muito em São Paulo, não ter essa renda, não ter essa visibilidade, não ter essa mídia espontânea, atraindo patrocinadores, sabe? Porque é a maior cidade da América Latina. Então, cara, tinha que estar em São Paulo. O Santos fica numa proporção meio que não aonde deveria estar. O Santos deveria estar lá com os grandes, com o trio de ferro também, porque o Santos é um dos grandes, é um dos gigantes em história, não mais em estrutura, não mais em disputar títulos, não mais em visibilidade. Ainda tem muita gente no exterior que vê o Santos assim, mas conforme o tempo vai passando, cara, isso vai sumir, outros clubes vão tomar o lugar, especialmente esses clubes que estão indo com o SAF. Agora falando sobre Santos e Atlético Mineiro, que vai ser na quarta-feira, às 9h30, na Vila Belmiro. O Atlético tem alguns desfalques, o Arana parece que sentiu e tá fora do jogo. Também tá fora o Alan Franco, que é um volante, tá fora o Igor Rabelo, que é um meia, atacantes Júnior Santos, Cadu, Caio, Maia e Brahim Palacios. Conheço bem alguns desses jogadores, mas o Atlético tem um bom time, não está muito bem no campeonato. O técnico é o Cuca, que vai voltar à Vila Belmiro. O Santos não vai ter o Soteldo, que vai ficar fora, teve uma lesão muscular, eu tenho anotado aqui, tem um edema, alguma coisa assim. Não vai poder jogar, espero que o Neymar jogue, e vai ser o técnico César Sampaio, técnico não, né, auxiliar técnico César Sampaio, que vai estar como técnico do Santos. Vamos ver como esse Santos vai entrar em campo. Fica aquela pergunta se o César Sampaio vai continuar fazendo o que o Caixinha estava fazendo, o que eu acredito, geralmente é assim, né, quando o cara ele saiu do Santos, o técnico em questão, que foi o do Sub-20, que assumiu naquele jogo contra o Sport, fez as mesmas coisas que o Carille estava fazendo. Eu imagino que o César Sampaio vai fazer a mesma coisa e não vai colocar o dedo dele, no bom sentido. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer desse jogo. O Santos tem uma oportunidade de fazer os primeiros 3 pontos na competição. O Santos vem jogando muito mal. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Se o Santos conseguir a vitória, eu vou ficar surpreso pelo jeito que o Santos está jogando. Eu acho que vai ser um jogo que o Neymar vai ficar muito bravo com o time, porque tem jogadores muito ruins lá. O Santos faz péssimos negócios com jogadores. Contrata o jogador mais ou menos pagando o salário de craque, né? Uma coisa interessante que o Pedro Martins falou na coletiva foi que a demissão do Pedro Caixinha é um resultado de erro coletivo e não só dele. Só uma pessoa foi impactada, mas ele foi mandado embora, né? Ele foi até perguntado quais seriam as outras pessoas. Ele esclareceu que não, eu só quis dizer que uma pessoa pagou o preço porque os resultados são um esforço coletivo, né? Que tá todo mundo envolvido nisso, os caras que contrataram, que ele mesmo no caso, né? Isso é o que estou falando, né? Os jogadores. E agora, acho que tiveram uma conversa com o grupo, os jogadores vão estar, né, sendo mais observados por isso também, né? Se os jogadores começarem a jogar bola, a gente vai saber que tinha alguma coisa errada com o Pedro Caixinha mesmo, né? Mas eu imagino que sejam as qualidades dos jogadores que não estão alinhadas com o tamanho do Santos, ou que o tamanho do Santos deveria ter. Atlético Mineiro e Santos, o Atlético também está numa situação ruim, está na zona de rebaixamento com o Santos, está na posição acima do Santos, imagino, e também vai querer a vitória. E eu não descartaria uma vitória do Atlético Mineiro pelo que o Santos vem jogando, a falta de futebol. Vai ser um jogo interessante de ser visto, viu? Porque o técnico que pode vir para o Santos vai estar assistindo esse jogo também para ver o que vai precisar ou não. Se, por exemplo, for um Sampaoli da vida, o Sampaoli geralmente pede reforços. Ele vai olhar e vai ver, puxa, não posso contar com esses caras, né? E aí vamos ver, né? Abrindo mais o bolso e de repente aumentando mais as dívidas do clube, mas para um técnico que pode entregar, que pode fazer alguma coisa. Eu prefiro pagar uma bala para um técnico que tem competência em elevar o nível dos jogadores que um técnico que a gente já sabe que não vai, é um técnico normal, não é fora da curva e tudo mais, né? Ou pagar uma bala para jogador bom, que é bom também, é legal quando você paga uma bala, mas o jogador é bom, você sabe que ele vai entregar, do que pagar uma bala, por exemplo, um Roleiser, né? Que ficou um tempão fora sem jogar no Benfica e quando chega no Santos eu não consigo entender o porquê dele ter chegado no Santos. Ou o Tassiano, né? Que eu queria muito que alguém tivesse perguntado na entrevista para o Pedro Martins, esse Tassiano, quanto foi? Porque pelo futebol que ele joga, rapaz, não dá, não era nem para ter vindo, nem se fosse de graça. Diz aí o que vocês acham nos comentários do vídeo, do jogo, da entrevista do Pedro Martins. Você quer o Sampaoli? Me fala aí nos comentários, mas deixa o like que apoia bastante o canal. E agora eu faço questão que vocês assistam esse vídeo aqui. Tamo junto e misturado.